tudo bem? Aqui é a professora Simone. Na nossa aula de geometria de hoje, o assunto é perímetro de figuras planas. Bem, revisão. Nós já tivemos essa matéria, mas vamos fazer uma revisão. Vamos lá? Perímetro. Então, primeiro vamos definir o que é perímetro. É a medida do comprimento de um contorno. Vamos a exemplos. Um campinho de futebol. Essa figura é um retângulo. Conhecermos as propriedades das figuras é muito importante. Por quê? O retângulo é um paralelogramo com 4 ângulos de 90 graus. E o que a gente sabe com relação a perímetro? Que os lados opostos têm a mesma medida. Portanto, eu conheço todas as medidas dessa figura para poder fazer o perímetro. Basta somar. Essa figura é irregular, eu não conheço os lados. Como eu poderia determinar o perímetro dessa figura? A gente vai usar um artifício, um exemplo, um barbante. Se eu contornar toda essa figura com barbante, eu consigo medir o perímetro, ok? Vamos seguir. Direcionando então, pessoal, o estudo de perímetro para perímetro de polígonos. Primeiro, vocês lembram que é polígono? É uma poligonal em que as extremidades coincidem. E esses polígonos recebem nomes. E eles recebem nomes de acordo com a quantidade, o número de lados. Bom, na aula de hoje, nós vamos focar para quadriláteros, ok? Então, o que é um quadrilátero? É um polígono com 4 lados. Os quadriláteros que nós vamos trabalhar são os quadriláteros notáveis. Nós já vimos em sala de aula, mas vamos fazer uma revisão, vamos lembrar? Primeiro, vamos lembrar do que é um trapézio. Vocês lembram o que é trapézio? É um quadrilátero simples que tem 2 lados paralelos. Então, ó, AB paralelo a DC, AB paralelo a DC, ó, AB paralelo a DC. Então, a característica desse quadrilátero notável é possuir 2 lados paralelos. Vamos seguir. O outro quadrilátero notável é o paralelogramo. Propriedade do paralelogramo. É um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. Ou seja, o AD aqui, por exemplo, paralelo a BC e o AD paralelo a DC. No estudo de perímetros, que é fundamental não esquecer que os lados opostos que são paralelos têm a mesma medida, são congruentes. Ou seja, a medida de AD é a mesma de BC. E a medida de AB é a mesma de DC. No estudo de perímetros é fundamental saber isso. Vamos seguir. Agora vamos falar do retângulo. Ele é um paralelogramo e ele tem 4 ângulos de 90 graus. Essa é a característica do retângulo. Em perímetro, que nós não podemos esquecer que os lados paralelos são congruentes, ou seja, AD tem a mesma medida que BC e AD tem a mesma medida de DC. Vamos continuar. O losango. Propriedade do losango, ele também é um paralelogramo. E todos os lados são congruentes, ou seja, todos os lados têm a mesma medida. Importante, né? Para poder trabalhar com perímetro. O quadrado é um paralelogramo. Ele tem todos os lados congruentes e os ângulos internos são iguais a 90 graus.
Vamos a um exemplo. Calcule o perímetro de um quadrado de lado 13,4 centímetros. Ora, nós acabamos de recordar quais são as propriedades do quadrado. Todos os lados são congruentes. Então, para calcular o perímetro, ficou fácil. O que podemos fazer? Somar aqui 13,4 4 vezes ou multiplicar por 4. O perímetro desse exemplo, 53,6 centímetros. Vamos para o exemplo 2. Um retângulo mede 5 centímetros de base e 3 centímetros de altura. Determine o seu perímetro. Ora, propriedade do retângulo, os lados opostos têm a mesma medida. Portanto, eu conheço todas as medidas. Parece aquele exemplo do campinho. Eu tenho duas medidas de 3 centímetros e duas medidas de 5 centímetros. Basta fazer a soma de todas elas. Portanto, esse retângulo tem perímetro igual a 16 centímetros. Exemplo 3, olha o losango. A praça de uma cidade possui o formato de um losango. Calcule quantos metros de corda são necessários para cercar e deseja-se dar 4 voltas com a corda. Bom, primeiro, vamos analisar, vamos calcular o perímetro. Propriedade do losango, todos os lados são congruentes. Então, primeiro vamos calcular aqui o perímetro. 4 vezes 45, 180 metros. Mas nós vamos dar 4 voltas nesse perímetro. Basta multiplicar por 4, que dá 120 metros. Então, são necessários 720 metros de corda. Deu para entender? Agora, pessoal, é com vocês. Nós temos essa listinha extra, né? Não é do livro. Gostaria que vocês fizessem com muito capricho no caderno. Espero que vocês não tenham dúvida. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!